Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Para bem começarmos os nossos estudos de filosofia e de Sagrada Escritura, me pareceu bem colocar diante de todos um paradigma, um padrão, um modelo de excelência. Mais do que isso, um protetor e um patrono nosso que será o guia, o condutor dos nossos estudos filosóficos e bíblicos. E esse modelo nós não precisamos ficar aí procurando, não precisamos selecionar, porque nós já o temos, na verdade, a Igreja já o escolheu para nós. O guia dos estudos católicos superiores, filosóficos e teológicos é São Tomás de Aquino. E é este que eu vos apresento hoje para que seja o vosso modelo. E eu o farei justamente mostrando as suas principais qualidades, características, que são aquelas que nós devemos ter como ideal, devemos procurar imitar para que, tendo estas disposições, nós também possamos receber de Deus as graças que este grande santo recebeu, São Tomás de Aquino, e a grande sabedoria que ele recebeu, e assim lidar com sabedoria do começo, durante e até o término de todos os nossos estudos. Então temos sim este grande intercessor, representado, tendo como um distintivo o Sol, este Sol de Aquino, que vai nos iluminar, que vai nos aquecer. Para que melhor possamos aproveitar todos os conteúdos com respeito a isso, eu redigi um texto que vou lendo e comentando e compartilhando então com aqueles que me assistem agora. Então vamos lá, começamos assim, com a intenção de pôr os nossos estudos sob a proteção e patrocínio de São Tomás de Aquino, que é condutor dos estudos católicos, e a fim de honrá-lo neste dia em que ele é comemorado por todos os católicos tradicionais. Esse texto eu compus justamente no dia 7 de março deste ano, foi o primeiro ato de nosso curso, de nossa preparação para as lições. Então, dia 7 de março compus e também compus, não só para aqueles que estão aqui assistindo e tendo agora este parâmetro de São Tomás de Aquino, mas também para o próprio São Tomás de Aquino, para honrá-lo, para honrar aquilo que o faz mais brilhar perante Deus, que é a sua santidade, que o torna tão agradável a Deus. Gostaria então de exaltar a sua santidade, mediante a simples narração de alguns fatos de sua vida, que bem ilustram o quanto este, que é o mais douto dos santos, também é o mais santo dos doutos. É isto que podemos dizer de São Tomás. Ele não só foi o santo mais insigne pela sua doutrina, pela sua erudição, pela fecundidade com que concebeu a tantas obras e a tantas ideias luminosas, tanto no campo da filosofia quanto no campo da teologia e inclusive no campo também da Sagrada Escritura. Foi um grande mestre de Sagrada Escritura, São Tomás de Aquino. Antes mesmo de começar a ser um expositor da teologia, da doutrina sagrada, São Tomás iniciou os primeiros 2 anos dele simplesmente fazendo glosa dos textos da Sagrada Escritura, lendo e estudando e comentando, fazendo breves paráfrases da Sagrada Escritura. Então, este grande douto entre os santos também é um grande santo entre os doutos, e nós devemos encontrar na sua doutrina e na sua vida justamente uma referência para que nos santifiquemos mediante os estudos. E para tanto, para que assim possamos fazer, exaltar a santidade de São Tomás, no que toca ao conteúdo, sirvo-me aqui de um livro muito recomendável sobre a vida, a doutrina e a autoridade doutrinal de São Tomás de Aquino, intitulado Introducción a Tomás de Aquino, composto por um dos mais importantes tomistas do século XX, o padre Santiago Ramírez Oppé, e publicado pela BAC, Biblioteca de Autores Cristianos. Aqui 2 coisas importantes. Então, primeiro, este autor, este grande tomista, Santiago Ramírez, este é digno de nota. Podem procurar suas obras, podem procurar sua vida. Foi um dos maiores tomistas do século XX. E nós vamos, vez por outra, estar recorrendo a ele, tanto
para compreender o que é o espírito de São Tomás de Aquino, quanto para outros temas específicos de filosofia. É um grande autor. Depois também temos a BAC, a Biblioteca de Autores Cristianos, que no século XX foi uma grande publicadora de obras importantes de teologia, de Sagrada Escritura, muitas obras completas, de Santo Inácio de Loyola, de São João da Cruz e de outros grandes autores espanhóis. A BAC foi responsável pela publicação. Então, há muitos volumes importantes, inclusive uma Suma Teológica excelente foi feita pela BAC, cuja introdução é feita precisamente por Santiago Ramírez. Então é importante essas duas referências que já fazemos aqui para os estudantes. Prosseguimos. O mesmo autor será de grande utilidade para mim e os membros do Controvérsia Católica em nossos estudos de filosofia escolástica, onde tratamos mais especificamente do pensamento de São Tomás de Aquino e procuramos cultivar o tomismo em espírito e verdade. No que toca à seleção dos fatos, usamos como critério de seleção aquela ordem adotada por Sua Santidade o Papa Pio XI em sua belíssima encíclica Studiorum Ducem, publicada por ocasião do 6º centenário de canonização de São Tomás de Aquino, a qual, não raro também, nos servirá de base para o conteúdo desta nossa singela homenagem ao Doutor Angélico. Então, esse documento que recomendo a todos que leiam, de Pio XI, Studiorum Ducem, elenca as principais qualidades de São Tomás de Aquino. E é com base nele, então, que nós vamos procurar na vida de São Tomás exemplos da prática destas virtudes específicas. E assim nós vamos ter não só o conhecimento de que São Tomás tinha tais virtudes, mas de que maneira ele as praticou, concretamente. E assim, isso servirá para nós como um modelo, como um exemplo. Então, está muito bem assim, essas duas referências são importantes. Aqueles que puderem, leiam tanto a introdução a São Tomás de Aquino, não só a parte da biografia, que é excelente, é belíssima, mas também a parte sobre as obras, muito útil, inclusive, no ensino de como ler um artigo da Suma Teológica, por exemplo, que pode surpreender alguns, porque ela foi escrita de uma maneira que não é aquela que nós encontramos nos livros ordinariamente. Ela tem todo um sentido à disposição dos parágrafos, como funciona o artigo da Suma. Então, Ramírez ensina como ler um artigo da Suma Teológica e depois fala sobre a autoridade doutrinal de São Tomás de Aquino, desde a canonização até para o nosso tempo. Então é muito importante esse livro de Ramírez, também Studiorum Ducem, um documento excelente, maravilhoso, que todos devem ler e cujo apêndice é precisamente a oração de São Tomás de Aquino para os estudos. Então, é realmente muito importante também sua leitura. Eu recomendo vivamente a todos que assistem esse vídeo. Podem tomar nota e procurar, então, durante a semana, lerem esses documentos. Uma palavra antes sobre o sol de Aquino. Como São Tomás de Aquino é um sol que nos ilumina os nossos entendimentos e aquece as nossas vontades, os nossos afetos. Assim como Pio XI, em minha exposição, faço preceder o elenco de suas principais virtudes, ilustradas por fatos de sua vida, de uma breve consideração sobre o modo como São Tomás, tido por toda a Igreja como condutor dos estudos filosóficos e teológicos, Studiorum Dux, com o seu exemplo e doutrina, pode nos levar a uma vida harmoniosa, em que a nossa inteligência e vontade, pelo cultivo da ciência sagrada e pela prática da divina piedade, de comum acordo, voltem-se juntas e inteiras para Deus, suma verdade e sumo bem. Confessemos, pois, com o Santo Padre, que esta tão desejável união de doutrina com piedade, de erudição com virtude, de verdade com caridade, foi verdadeiramente única no Doutor Angélico, a quem foi atribuído o distintivo do sol, porque no mesmo passo em que dá aos entendimentos a luz da ciência, incende nas vontades a chama da virtude. E parece que Deus,
fonte de toda bondade e sabedoria, quis mostrar em Tomás como essas duas coisas se ajudam e como o exercício da virtude dispõe à contemplação da verdade e, ao mesmo tempo, como a meditação da verdade faz mais puras e perfeitas as mesmas virtudes. Meus caros, aqui está a primeira grande lição que este Santo Tomás de Aquino, tem a nos dar. A busca da harmonia na nossa vida, da inteligência com a vontade, da busca do conhecimento com os afetos, a busca do bem. Como buscar o conhecimento e o bem sem que uma coisa não acabe prejudicando a outra. Então, como fazer isso? Como conciliar as duas coisas? São Tomás de Aquino é a resposta. A sua vida e a sua doutrina. Ali nós vamos encontrar o sol, que ilumina a nossa inteligência, o nosso entendimento e aquece a nossa vontade, os nossos afetos. Então, vamos ver como isto de fato se verifica, em São Tomás de Aquino, e também ter como um objetivo nosso, que os nossos estudos não sejam um obstáculo para a oração, mas que nos levem para a oração, e que a nossa oração também torne mais fecundos os nossos estudos, assim como era em São Tomás de Aquino. Vamos ver agora fatos da vida de São Tomás que vão nos ajudar a ver certas disposições que nós devemos ter para ser como São Tomás, ser verdadeiros tomistas, porque ser tomista não é senão imitar a São Tomás, não é verdade? Então, ser um verdadeiro tomista não é só professar a doutrina de São Tomás de Aquino, mas procurar vivê-la realmente. Ver nisso o bem que nós devemos ter, o firme propósito, desejo, ambição, podemos dizer, de obter, de alcançar. Então, se investigarmos as características próprias e peculiares de sua santidade, seguindo aqui o raciocínio do Papa Pio XI, encontraremos, em primeiro lugar, aquela virtude pela qual São Tomás pareceu assemelhar-se às naturezas angélicas, a castidade. E aqui eu vou dar um exemplo formidável tirado da sua biografia de como São Tomás buscou e teve como uma nota distintiva, peculiar da sua santidade, justamente isso, ser exímio na pureza, na castidade. Então a nossa história ela começa assim. A mãe de São Tomás, Teodora de Aquino, uma senhora nobre e decidida, ao enterar-se de que o filho entrara na Ordem dos Pregadores, uma ordem que era relativamente nova e absolutamente mendicante, fundada por São Domingos de Gusmão, pediu para que seus irmãos, todos nobres guerreiros, a serviço do imperador, o sequestrassem e prendessem no castelo da família, a fim de que ela o pudesse dissuadir de um empreendimento que, segundo lhe parecia, não condizia com o potencial do seu filho, que muito bem poderia ser um abade beneditino ou mesmo um guerreiro como seus irmãos, sem as durezas e inconveniências de uma vida na pobreza. Assim o fizeram, levando-o para o castelo dos Aquino. A mãe, então, usando de suaves argumentos, ora lhe oferecia um traje beneditino, lembrando-lhe de seu tempo junto dos monges de Monte Cassino, e dizendo que ele poderia ser abade de tão prestigioso convento. Ora, punha diante dele uma veste secular, instando que então considerasse seguir os passos de seu pai. Suas irmãs também se alternavam com a mãe nestes menestréis. O resultado foi nulo. Antes, bem, foi São Tomás que induziu a uma de suas irmãs a abandonar o século para tornar-se religiosa, ingressando esta no mosteiro beneditino de Capua. Então, aqui percebam, São Tomás, ele entrou numa ordem religiosa mendicante, onde se vivia radicalmente a pobreza. E isto
sabendo-se que ele era de uma família das mais importantes da Itália, uma família nobre. Os pais ficaram indignados com isso. Eles até admitiam que ele poderia ser um eclesiástico, um religioso, mas não daquela ordem mendicante. Eles queriam que fosse pelo menos de uma ordem onde ele tivesse a possibilidade de ser uma pessoa importante, exercer um papel de relevo na sociedade. São Tomás de Aquino foi pelo caminho que Deus lhe chamou. E nisso tem toda a razão. No entanto, os pais não aceitaram e o sequestraram. E ele ficou 1 ano e meio, mais ou menos, impedido de dar continuidade ao noviciado que ele tinha começado. E fica lá, a mãe então o tenta dissuadir, ela mesma e as irmãs não conseguem. Mas isso não é o fim da nossa história, na verdade é apenas a preparação para o que nós vamos ver agora, que é como vai brilhar, né, a pureza e a castidade em São Tomás de Aquino. Antes disso, porém, vamos ver o que o nosso santo fez nesse meio tempo. São Tomás não perdeu tempo. Aproveitou o cativeiro familiar para o estudo e a oração. À Bíblia e ao breviário aliou os 4 livros das sentenças de Pedro Lombardo e a sofística de Aristóteles. Prestem atenção como se harmonia em São Tomás de Aquino as duas coisas. A piedade, de um lado, a Sagrada Escritura, e também o breviário, ou seja, o livro contendo os salmos e cânticos que a igreja recita publicamente para o louvor de Deus Nosso Senhor. Então ali os salmos, tinha ele a piedade e ao mesmo tempo sempre aliava o estudo, né? O livro das sentenças de São Pedro Lombardo, ou melhor, o livro das sentenças de Pedro Lombardo, que era o livro-texto das universidades na época. Ele continha as sentenças, que eram justamente as explicações dos santos padres, né? Uma espécie de compilação orgânica, ordenada das afirmações dos santos padres, que era uma espécie de manual, né, que todos utilizavam nas universidades, inclusive em Paris. E, de outro lado, a Sofística de Aristóteles, um livro já mais da vanguarda, por assim dizer, um livro que estava chegando no Ocidente à época e que estava começando a influenciar, e São Tomás já começava então a se interessar e se aprofundar nesses temas também do aristotelismo, que nós vamos ver quando estudarmos a lógica, nesta parte da Sofística de Aristóteles. Bem, procedemos então agora, tendo decorado todo o saltério em seu tempo de oblato beneditino em Monte Cassino. São Tomás de Aquino foi oblato beneditino durante a sua infância até a adolescência, e nesse meio tempo estava no meio dos monges e aprendeu os salmos de cor, o saltério, 150 salmos. Nós vamos falar mais sobre os salmos quando estivermos na parte da introdução especial aos livros do Antigo Testamento, né, nos livros didáticos, dentre os quais estão os Salmos de Davi. Então ele havia decorado todo o saltério em Monte Cassino, agora aproveitava a interrupção forçada de seu noviciado para aprender de memória o restante da Bíblia e as sentenças. Então veja um exemplo para nós que às vezes perdemos tanto tempo com outras coisas. São Tomás, mesmo em uma situação inconveniente e desagradável, ele aproveita para estudar, e se aprofundar e crescer mais na ciência de Deus. Né? Veja que exemplo maravilhoso. Veja como as duas coisas sempre conjugadas em São Tomás. Porém, faltava ainda que ele suportasse a prova mais dura. Ao cabo de 1 ano, seus irmãos voltam do acampamento militar e põe em obra todos os meios para induzi-lo a abandonar o hábito dominicano. Rasgam-lhe o hábito para que se envergonhe e se veja obrigado a vestir ou o traje beneditino ou o traje secular. Tiram-lhe os livros e o breviário para que, não podendo estudar e rezar, fique aborrecido e assim desanime. E, como golpe decisivo, combinam-se com uma jovem formosa e elegantemente ataviada, mas de costumes levianos, para que se introduza no quarto de São Tomás, a fim de tentá-lo e seduzi-lo a toda custa. Mas tudo foi em vão.
porque ele se cobre com seus farrapos e traz em sua cabeça o conteúdo dos seus livros. E no mesmo momento em que vê a moça entrar em seu aposento, corre à lareira que estava ardendo, toma um tição e com ele põe em fuga, assustada, a tentadora. Logo se dirige ao canto mais apartado de seu quarto e desenha na parede uma cruz com o tição, com o que se prostra em oração, suplicando ao Senhor que lhe livre para sempre dos ardores da carne. Foi imediatamente atendido. Durante o sono, apareceram-lhe 2 anjos que lhe cingiram com um símbolo, imposto em sinal do dom da castidade perfeita e vitalícia. Desde então, não voltou mais a sentir o mais leve movimento sensual. E, salvo engano meu, mas penso que nisso minha memória não me trai, existe inclusive um cordão de São Tomás, é uma espécie até de confraria, né, do cordão de São Tomás, do símbolo, onde os inscritos nessa confraria então usam este cinto, né, para justamente com a intercessão de São Tomás poder perseverar na pureza. E isto vem de onde? Vem deste relato justamente, dessa parte da biografia de São Tomás em que ele vencendo, triunfando sobre esta tentação, ele obtém esta grande graça de Deus. Mas ele obtém isto porque ele pediu. Ele tinha isto como muito importante. E muito importante porque ele sabia que se nós nos deixamos mover por estas paixões de forma desordenada, desenfreada, não conseguimos produzir nada de bom e não conseguimos levar a cabo os nossos estudos de uma maneira ordenada, correta, a ter um verdadeiro progresso nos estudos. Não é possível. Então, para poder ter uma mente que consiga penetrar nas grandes verdades, verdades invisíveis, sobrenaturais, não se pode comportar como se fosse um animal. É preciso se comportar como um ser racional, saber, pela razão, ordenar as paixões e, pela graça de Deus, também conseguir vencê-las, que muitas vezes são tão veementes, em uns mais que em outros, mas sempre há uma dificuldade. Então, lutar para viver uma vida casta, porque isso nos vai permitir realmente poder nos dedicar sem perturbações ao estudo e a progredir verdadeiramente nos estudos. Isto é de suma importância. E se hoje muitas vezes nas pessoas falta erudição, falta compreensão das coisas, é porque vivem feito animais. E isto certamente as atrapalha, as prejudica, obscurece o seu entendimento. Então vejam a importância aqui deste exemplo de São Tomás e de pedir, com a intercessão de São Tomás, o dom da castidade. E a vitória, então, tinha sido completa. Vendo a mãe que tudo era inútil, cessou de vigiá-lo, assim permitindo que fugisse do castelo e concluísse o seu noviciado junto aos padres dominicanos. Esta, então, é a grande virtude, a virtude principal, talvez, que mais destaca, que ele mais foi conhecido e louvado, São Tomás, o doutor angélico, a sua castidade. Mas, além disso, também admirou a todos a grande humildade de São Tomás. E é dela que nós vamos tratar agora, a humildade de São Tomás de Aquino. Em 1267, esteve São Tomás no capítulo geral da Ordem dos Pregadores, em Bolonha, assistindo à transladação do corpo de São Domingos, à capela em que este repousa desde então. Foi aí que ele, à época já sacerdote e mestre em teologia, portanto, à época São Tomás já era uma pessoa importantíssima, ilustríssima na ordem dos pregadores, dos dominicanos, então era uma pessoa de renome, não era uma pessoa qualquer na ordem, já estamos em 1267, mais ou menos ali já
20 anos depois desse episódio que nós vimos acontecer, dele ter sido sequestrado pelos seus pais, então ele já tem um bom tempo de vida religiosa também, e foi nessa época que ele deu um grande exemplo de humildade. Deu um memorável exemplo de humildade. Tinha ele o costume de passear sozinho pelo claustro do convento, absorto em profundas meditações. Um religioso de outro convento, o Papa Pio XI acrescenta que era um irmão leigo, um religioso então que não era sacerdote, que não lhe conhecia pessoalmente, teve a necessidade de sair para a cidade a fim de resolver alguns assuntos. Segundo as constituições, ele devia o fazer acompanhado de outro religioso assinalado pelo prior. Esse lhe deu a permissão, dizendo-lhe que fosse acompanhado do primeiro religioso que encontrasse pelo claustro. Apenas saiu da cela prioral e deu-se com o frade caminhante. Ele disse: irmão, o padre prior disse que venhas comigo. O santo então inclinou a cabeça e lhe seguiu. Mas aquele religioso tinha pressa e andava pelas ruas a passos acelerados. São Tomás, contudo, que era grande e encorpado, não lhe podia seguir com facilidade, de modo que, com frequência, aquele frade o apressava, o que São Tomás suportou com silêncio e humildade. Até que então chegaram a passar perto de algumas pessoas que conheciam o santo pessoalmente, as quais, suspeitando do incidente, disseram ao frade que seu companheiro era nada menos que o mestre Frei Tomás de Aquino. Então, ele se excusou como pôde, lamentando o equívoco, enquanto que aquelas pessoas mostravam sua admiração por tão belo exemplo de humildade. São Tomás se contentou em dizer: na obediência está a perfeição da vida religiosa. Veremos que esta humildade de São Tomás não era somente fruto de sua piedade, mas também um grande fruto de um próprio hábito que ele tinha em lidar com as próprias questões da ciência. Ele se portava com humildade não só perante os homens do presente, mas também perante os homens do passado. Essa humildade de vida repercutia em seus estudos, em sua atitude para com os padres da Igreja e demais autores, de modo que bem se disse dele que, como ele teve suma veneração aos antigos doutores, assim pareceu herdar a inteligência de todos eles. Essa é uma frase de Caetano, um grande teólogo tomista e comentador da Suma Teológica do século XVI. Caetano foi também aquele que foi enviado pelo Papa Leão X para discutir com Lutero, para debater com Lutero, e aparece na edição leonina da obra completa, a Opera Omnia, de São Tomás de Aquino, como seu comentador. Então aparece a Suma Teológica de São Tomás e os comentários de Caetano, assim como a Suma contra os Gentios também contém os comentários, agora não de Caetano, mas de outro grande autor do século XVI, Ferrariensis. Então, assim sucede muitas vezes, de que os textos de São Tomás também foram objeto de grandes comentários. Caetano foi um grande comentador e assim disse de São Tomás, um grande tomista, Caetano, e ele foi citado por Leão XIII. Então esta frase de Caetano figura também na Aeterni Patris, um documento que, vez por outra, nós vamos falar, sobretudo nessa fase de introdução na filosofia de São Tomás de Aquino. Nós vamos falar bastante da Aeterni Patris, e eu vou pedir que aqueles que puderem, por gentileza, leiam a encíclica Aeterni Patris, é um documento fundamental para a filosofia tomista, para o movimento neoescolástico. E, além da sua pureza, além da sua humildade, nós temos também uma grande piedade,
uma grande assiduidade nas orações. Em São Tomás de Aquino, unida com a santa pureza e a humildade, estava a sua grande assiduidade nas santas orações, que tornaram o espírito de Tomás dócil e suave, tanto para receber como para seguir os impulsos e iluminações do Espírito Santo, que é a substância da contemplação. E, para impetrá-los do alto, costumava se abster de toda comida e passar noites inteiras em oração contínua, e de vez em quando, com o ímpeto de sua sincera piedade, apoiava sua cabeça no tabernáculo do augusto sacramento e dirigia continuamente os seus olhos e o seu espírito dolorido à imagem de Jesus crucificado, que foi o grande livro onde aprendeu tudo o que sabia, como ele mesmo manifestou ao seu amigo São Boaventura. De modo que se pode dizer de São Tomás o que se dizia de seu santo padre e legislador São Domingos, que não falava senão de Deus e com Deus. E aqui nós podemos remeter a um texto de Santiago Ramírez sobre o que é ser um tomista. E Santiago Ramírez vai dizer: ser um tomista é, em primeiro lugar, ter, como São Tomás teve, esta obsessão, esse desejo, esta sede de Deus, de compreender Deus, de entender, de buscá-lo, de buscá-lo com todas as forças da inteligência e da vontade. Não que o nosso entendimento vai abarcá-lo, mas sabendo que nós fomos feitos para Ele e que a melhor ocupação que o homem pode ter é se aplicar à contemplação das coisas de Deus. Isto é um tomismo puro. E esse tomismo puro foi vivido da maneira mais exemplar pelo próprio São Tomás de Aquino. Ele é o maior modelo do que é o tomismo, do que é a inteligência que busca Deus, do que é a vontade que também busca Deus, a inteligência buscando entender as coisas de Deus, com os instrumentos que Ele nos dá, seja pelos impulsos do próprio Espírito Santo, essa sabedoria que vem do alto, essa sabedoria infusa em nossa alma, seja pelo esforço intelectual, e também pela piedade, pela vontade, buscando amar a Deus e buscando também a graça de Deus. Então, isto é uma disposição fundamental para o verdadeiro tomista. E nós a vemos de maneira admirável no próprio São Tomás de Aquino, como nós vamos ver agora, em que nós vamos narrar justamente os últimos dias de São Tomás. Vamos ver como eles foram, como eles são um exemplo justamente desta santa piedade. Pela quaresma de 1273, escrevia sobre os mistérios da vida, paixão e morte do Salvador. Ele escrevia na terceira parte da Suma Teológica. São Tomás já tinha composto as duas partes da Suma Teológica, estava na terceira. Esta terceira ele não viria a acabar, e nós vamos saber agora justamente o porquê. Mas cumpre observar que ele estava nessa terceira parte falando sobre Nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a vida de Nosso Senhor e sobre os sacramentos. Então vamos procurar compreender isso então. Ele estava então escrevendo sobre a vida, paixão e morte do Salvador. Estava absorto na contemplação de tão altos mistérios. Precisamente a 26 de março, domingo da Paixão, se ocupava de escrever sobre as penas e dores de Jesus Cristo, no processo de sua sagrada paixão. E durante a celebração de sua missa, a que assistiram muitos senhores e cavaleiros, sofreu um êxtase acompanhado de tantas lágrimas, que parecia que se reproduziam nele as penas do mesmo Cristo, e de forma tão prolongada que tiveram de o sacudir com frequência para que voltasse a si e continuasse o santo sacrifício. Terminado este e de volta à sacristia, acercaram-se dele
seculares e religiosos, que haviam assistido, desejosos de saber o que havia passado. Ele os recebeu com amabilidade, mas nada disse do que havia visto e experimentado. Aqui a humildade de São Tomás, de não querer comunicar as grandes maravilhas que Deus lhe havia revelado nesse êxtase. Nos meses seguintes, o santo trabalhava sem descanso, escrevendo e ditando sobre os sacramentos. Ao tratar da Eucaristia, costumava baixar à igreja quando não havia ninguém, a saber, pela noite antes do ofício de matinas. Ali, na capela de São Nicolau, prostrava-se de joelhos ante o crucifixo. O mesmo havia feito quando escrevia sobre a morte e a ressurreição de Cristo. O sacristão, Frei Domingos de Caserta, viu-o elevado a 2 côvados do chão e ouviu a voz do crucificado, que lhe dizia: Tomás, escreveste muito bem de mim, o que queres em recompensa do teu trabalho? E ele respondeu: Senhor, não quero mais que a ti somente. E aqui um grande exemplo da caridade de São Tomás para com Deus também, no contexto da sua grande piedade. Uma piedade que amava com o coração inteiro a Deus. Esse é o grande paradigma para nós. Amar a Deus com toda a vontade. Veja que o estudo levava a São Tomás, ele que estava na grande produção intelectual da vida dele, Suma Teológica, grande obra, e que estava nesse processo então de profunda atividade intelectual, também era quando ele buscava mais a oração. Quando ele mais precisava trabalhar nos estudos, então aí que ele redobrava as suas preces. Então que isso seja um exemplo para nós, que nós não procuremos apenas uma ciência que nasce de curiosidade, mas que busquemos uma ciência realmente que nos edifique, que nos leve para a oração, que nos leve para Deus. E ao mesmo tempo, nas nossas orações, peçamos a Deus que ilumine a nossa inteligência durante os nossos estudos. E assim nós vamos ter essa harmonia que o Sol de Aquino está nos mostrando para iluminar o nosso entendimento e aquecer a nossa vontade. Aos primeiros dias de novembro, começa com o sacramento da penitência. Ele dita e escreve várias questões. A 6 de dezembro, ditou a questão 90, que versa sobre as partes da penitência em geral. No dia seguinte, na festa de São Nicolau, celebra em sua capela, na capela do próprio São Nicolau, com especial devoção. Teve então um arrebatamento prolongado e derramou muitas lágrimas. Fica como fora de si. Houve outra missa, como de costume, mas nela não serve como acólito. Fica quieto, de joelhos, não faz mais que chorar. E aqui uma profunda mudança silenciosa se opera em São Tomás de Aquino. Por fim, volta à sua cela, mas logo depois, Frei Reginaldo, o secretário de São Tomás de Aquino, e os demais amanuenses se apresentam ante ele, como em todos os dias, para continuarem o trabalho de escrever a Suma Teológica, ou Suma de Teologia, como Ramírez diz que é o nome mais apropriado para a obra de São Tomás. Frei Tomás lhes agradece seus serviços, mas diz que não pode ditar nada. Vão-se embora. Horas mais tarde, volta Frei Reginaldo para ver se ele necessitava de alguma ajuda. Surpresa! A mesa de trabalho do Frei Tomás está completamente transformada. Não há nela códices, nem papel, nem plumas, nem tinteiro. Tudo foi arquivado em um armário. Ele nem passeia, nem lê sentado. Ele está de joelhos e seus olhos são 2 fontes de lágrimas. O que aconteceu? Pergunta Frei Reginaldo. Não quer que continuemos trabalhando na Suma? Ao que ele responde: Filho, não posso. No dia seguinte,
ele continua o mesmo, como fora de si, e esse estado se prolonga um dia após o outro. Passa mais de uma semana. Seu companheiro lhe insta todos os dias para que termine sua obra, por ser muito ao serviço de Deus, mas sempre obtém dele a mesma resposta: Frei Reginaldo, não o posso. Porém, depois de tentar todos os meios, e vendo que parecia que o santo, nem com os cuidados do médico, nem com os de sua irmã Teodora, retornava aos seus trabalhos habituais, Frei Reginaldo, com lágrimas, implora a São Tomás que lhe diga, pelo amor de Deus, o motivo de não poder tornar a redigir sua utilíssima Suma de Teologia. Ao ver-se conjurado pelo nome de Deus, ele respondeu. Prestem atenção. Depois do que Deus dignou-se revelar-me, no dia de São Nicolau, parece-me palha tudo quanto escrevi em minha vida, e por isso não posso mais escrever. Mas, em nome do mesmo Deus que invocaste, te rogo e mando que não digas a ninguém, enquanto eu viver, o que acabo de manifestar-te. Eis então esse grande exemplo de São Tomás, um exemplo de piedade profunda, de humildade e uma vida realmente de oração extraordinária. Não só as realizações materiais, as grandes obras de São Tomás são testemunho de sua grande sabedoria, mas também de sua grande piedade. As duas coisas estavam sempre juntas. Ele compôs a Suma de joelhos, aprendendo do crucificado. O livro de onde ele tudo aprendeu, Cristo crucificado. Aí nós também, se queremos realmente progredir, não basta somente assistir às lições, não basta somente ler a bibliografia, não basta somente aplicar a nossa memória ao material principal, à substância das matérias, e procurar então com todas as forças compreender as questões, resolver os problemas. Não basta isso, é preciso da ajuda do alto, é preciso buscar a Deus, é preciso ter máxima humildade perante Deus e é preciso realmente tê-lo como nosso sumo bem. Ainda que não possamos tudo entender, ainda que não consigamos, mas o nosso fim último é Deus e é a Ele que nós devemos procurar sobre todas as coisas. Essa é a grande lição de São Tomás. E aí nós vemos como ele realmente é este sol, que não só nos inspira a estudar com afinco, com esforço, mas também a buscar a Deus nosso Senhor nos seus altares, nos sacramentos, a buscar a Deus pela oração piedosa, e que nós possamos ter isso então como um paradigma, que os nossos estudos nos levem a uma vida de piedade e que uma vida de piedade nos leve a nos aplicar mais os estudos. Agora justamente falaremos sobre a sabedoria de São Tomás, que não é somente aquela sabedoria humana, que também é isso, uma coisa não exclui a outra. A graça, ela não destrói a natureza, então ainda existe essa sabedoria humana, que compreende as coisas de Deus pelo esforço racional, essa luz que Deus infundiu na nossa alma. Agora, além disso, nós também temos, evidentemente, a luz da graça de Deus. Temos uma luz sobrenatural, esta sabedoria que vem como dom do Espírito Santo. E São Tomás bem aproveitou as duas coisas, a natureza e a graça, é isso que nós vamos ver aqui. São Tomás possuiu a sabedoria no duplo sentido da palavra. Possuiu a sabedoria que se adquire como fruto do esforço humano, sendo homem de uma laboriosidade impressionante, como também aquela vinda do alto, infusa como dom do Espírito Santo, com a qual o homem se torna perfeito nas coisas divinas, por uma espécie de participação nos bens daquele que é a divina sabedoria. Somente com a perfeita posse de ambas se pode compreender como ele pôde, em apenas pouco mais de 20 anos de magistério como professor, produzir obras tão numerosas e sobre assuntos tão diversos com
uma inigualável homogeneidade de doutrina, sinal seguro de que ela participa, a sua doutrina, a doutrina de São Tomás de Aquino, da eterna verdade e imutabilidade de Deus. É algo realmente que impressiona, como São Tomás de Aquino, embora tenha escrito tanto e sobre tantos assuntos, tem uma uniformidade impressionante na sua doutrina. Claro que teve um desenvolvimento, teve melhoria, São Tomás se esforçou ao máximo, sim, mas nós vemos que São Tomás parte com tal clareza de princípios que sempre o desenvolvimento é harmonioso, e se nota, sim, evidentemente, certa evolução no pensamento de São Tomás, como de qualquer autor humano, porém, de uma maneira harmoniosa, de uma maneira orgânica, de uma forma impressionante. Então, São Tomás de Aquino teve realmente de maneira abundante esta grande sabedoria, e isso nós vamos ver já no começo da vida acadêmica de São Tomás de Aquino, lá quando ele estava estudando filosofia e teologia. E isso nós vamos ver então aqui tirando um extrato da introdução de São Tomás de Aquino de Ramírez. São Tomás estudou com afinco a filosofia, tendo por professor de lógica ao mestre Martinho e de cosmologia a Pedro de Irlanda, ambos de tendência marcadamente aristotélica. Logo se fez notar entre os alunos por conta de sua memória prodigiosa e por sua inteligência soberana, superando a todos. Encarregado de repetir as lições, ele as expunha com mais brilho, profundidade e competência que seus próprios professores. Durante o curso de teologia, sob a direção de Santo Alberto Magno em Colônia, São Tomás, de caráter naturalmente silencioso e concentrado, fica ainda mais assim por conta das altas elucubrações do mestre. E como era de estatura prócer e forte, seus jovens colegas do Reno, muito dados à ironia, logo o chamaram de boi mudo da Sicília. Eles o criam pouco inteligente e, como que oprimido sob o peso da ciência que brotava dos lábios de seu mestre comum. Tanto era assim que, ao expor este o famoso e difícil livro dos nomes divinos de São Dionísio, um condiscípulo do santo, compadecendo-se dele, ofereceu-se espontaneamente para repetir-lhe as lições. O que é repetir-lhe as lições? É simplesmente reportar aquilo que o mestre havia dito na aula. Então, é como eu estou aqui dizendo alguma coisa, dando uma lição, por exemplo, sobre lógica, sobre a apreensão simples, por exemplo, e dou uma lição sobre ela, sobre o que é ideia, sobre qual é a relação entre abstração e ideia, por exemplo, e depois da aula os alunos procuram repetir, Um aluno repete para o outro o que foi dito na lição, reporta, como que faz uma paráfrase do que foi dito na lição. Isto é bastante útil e era muito utilizado naquele tempo para que se pudesse aprender melhor com maior penetração, fixar o conteúdo. É como colocar uma lição, esta lição aqui, por exemplo, para escutar várias vezes, e assim se pode compreender melhor, e cada vez que se ouve, se aprende melhor e se fazem novas reflexões. É uma grande maneira de aprender isso. Aprender não é necessariamente um grande volume de informações, mas ter acesso a informações relevantes, e absorvê-las da melhor forma possível. Então, isto é uma maneira realmente muito boa, essa de repetir as lições, e era muito adotada durante toda a Idade Média. Aceitou agradecido Frei Tomás, que aquele que tinha se compadecido então da sua suposta ignorância, presumir ignorância, que ele lhe repetisse as lições. Mas, ao começar aquele sua tarefa de repetidor, começou a confundir-se e equivocar-se, sem conseguir pôr as coisas em seu lugar. Então, nosso jovem, tomando a palavra, não somente fez com que as águas voltassem ao seu leito, repetindo distintamente e sem titubear as explicações do professor, senão também que as completou com seus próprios comentários. O colega ficou atônito
e lhe rogou que, por caridade, fosse seu repetidor nas próximas vezes. São Tomás assentiu, sob condição de que não o contasse a ninguém. Tendo, porém, o mestre dos estudantes ocultamente escutado a repetição seguinte, referiu tudo a Santo Alberto. Também ficou este sabendo de sua competência e originalidade quando um estudante admirado lhe trouxe uma das notas de aula que São Tomás deixara cair acidentalmente dentre seus papéis, nas quais costumava agregar suas próprias reflexões e meditações. Então, Santo Alberto Magno, para que se compreenda bem isso aqui, ele ficou inteirado sabendo realmente do prodígio que era São Tomás de Aquino, esse prodígio latente, esse boi mudo, ficou sabendo do sua grande capacidade por meio desses dois incidentes. Um é que São Tomás estava repetindo para um aluno e assim o mestre dos estudantes, que não era o próprio Santo Alberto, mas era um dos alunos encarregados, para vigiá-los, para acompanhá-los, ouviu então São Tomás repetindo a lição e contou a Santo Alberto Magno, e também, quando São Tomás distraído acabou deixando cair uma de suas folhas com suas notas, ele escrevia o que o professor dizia, os pontos principais, e depois também fazia os seus próprios comentários durante a lição. Esse era o hábito de São Tomás, e assim tinha várias folhas avulsas com as suas notas, e aí aconteceu de cair uma delas, e foi assim também que um aluno, recolhendo uma dessas folhas, ficando impressionado com o que viu, mostra a Santo Alberto, e Santo Alberto então resolve investigar um pouco mais, se é realmente genuíno todo esse saber ostentado por São Tomás de Aquino. Intrigado, este, por tais indícios, decidiu submeter-lhe a uma prova solene e definitiva. Encarregou-lhe preparar para o dia seguinte um ato escolástico sobre um problema muito difícil. O mestre o argue com força. São Tomás repete os argumentos de maneira impecável e, antes de respondê-los, apresenta uma distinção fundamental, que era a chave de sua solução e resolvia o problema definitivamente. Então Santo Alberto lhe diz: não parece o senhor um estudante que responde, senão um mestre que define e determina. Isto aqui é uma espécie de crítica que faz Santo Alberto a São Tomás, porque o procedimento de uma disputatio ele é mais ou menos rígido, e é sempre um que apresenta uma tese e o outro então que responde. E caberia São Tomás então a responder, e para isso ele precisava repetir os argumentos e simplesmente responder a cada um deles. São Tomás se adianta e já apresenta uma distinção. Então, ele meio que rompe com o protocolo habitual. E isso então faz com que Santo Alberto chame a atenção, ao que São Tomás responde com toda humildade e reverência: desculpe-me, mestre, mas não vejo outra maneira de resolver a questão. Replicou Alberto imediatamente: agora responda o senhor com a sua distinção a estes argumentos. E então, Santo Alberto vai fazer alguns silogismos para tentar criar mais dificuldades para a tal distinção que São Tomás havia feito. E armou 4 silogismos tão fortes que a todos pareceu que lhe havia vencido. Mas o Frei Tomás os desfez com sua distinção, tão facilmente como da primeira vez. Diante disso, o mestre Alberto disse: chamais a este de boi mudo, mas eu vos asseguro que este boi dará tais mugidos com sua ciência que ressoarão no mundo inteiro. E não é isto mesmo? Nós não somos testemunhas disso? Que os mugidos de ciência deste assim chamado boi mudo da Sicília chegou até nós, passados já 8 séculos. Isto não é impressionante? Mais tarde, já ocupando sua cátedra em Paris, deu mais uma vez mostras do seu genuíno amor pela ciência,
posto acima de qualquer honra ou ambição terrena. Em certa ocasião, os estudantes o convidaram para dar um passeio na abadia e santuário de São Dionísio, o famoso São Denis dos franceses, a quem ele tinha particular devoção. Na volta, próximos às muralhas de Paris, disseram: Mestre, olhe que cidade mais bonita! O senhor não gostaria de ser seu dono? Esperavam ouvir uma palavra de edificação de São Tomás, ou seja, que ele dissesse alguma coisa de espiritual, de profunda, que lhe servisse para a vida. E efetivamente ele respondeu: a mim seria melhor ter as homilias de São João Crisóstomo sobre São Mateus. A posse desta cidade e sua administração perturbariam a paz de minha alma e me impediriam de me dedicar à contemplação das coisas de Deus. Então vejam aqui como este amor à sabedoria de São Tomás de Aquino era genuíno. E foi esta a fonte principal que fez com que ele fosse justamente um grande doutor escolástico. Porque ele não colocava as honras, as ambições deste mundo, as posses, as terras, a fama acima daquela paz que ele precisava para contemplar as coisas de Deus. Então veja como a busca, a vida intelectual, ela nos exige certos sacrifícios. Exige uma vida de humildade, uma vida de castidade, uma vida de uma certa abnegação das coisas desta terra, que nos tirariam a paz de espírito para as coisas da filosofia, para as coisas de Deus. E isso mesmo nós vemos, essa opção nós vemos no próprio Aristóteles também, quando ele fala da excelência da vida contemplativa. O cultivo da ciência, o cultivo das coisas que nos levam à verdade é algo mais nobre do que a vida na cidade, do que a vida política. A vida teorética, a vida contemplativa é superior à vida ativa, à vida do político, à vida da pessoa que lida com coisas sociais ou com, enfim, indústria e coisas desse tipo. E isto é porque em São Tomás havia um imenso amor, uma quase obsessão, na verdade, pela verdade, e pelo bem supremo que é Deus. De modo que ele não troca por nada e facilmente trocaria Paris pelas homilias de São João Crisóstomo a São Mateus, que são realmente excelentes, que são maravilhosas e que são de um grande valor. Felizmente essas grandes obras hoje em dia são tão fáceis de conseguir, nem tanto talvez, mas bem, se pode conseguir na internet hoje com muita facilidade. Eu já pude inclusive ouvir um audiobook sobre as homilias de São João Crisóstomo a São Mateus, e são extraordinárias, são uma das melhores coisas que uma pessoa pode fazer realmente, é ler as obras de São João Crisóstomo, e o seu comentário a São Mateus é espetacular, é extraordinário. Infelizmente isso está disponível em inglês, aqueles que não ouvem inglês talvez vão encontrar alguma coisa em espanhol, talvez, não sei se tem em português as homilias traduzidas, mas são realmente maravilhosas e é melhor conhecê-las do que ser dono de Paris, de São Tomás. Veja que grande exemplo de amor à sabedoria. Agora vamos falar sobre a caridade de São Tomás. Nós já sublinhamos bastante a caridade de São Tomás para com Deus, mas agora também cumpre dizer como este amor de São Tomás a Deus, que nós já vimos ali quando estávamos falando da sua humildade, o quanto amava a Deus, o quanto buscava a Deus, vamos ver como isto o impulsiona também a amar o seu próximo. Isto é uma outra coisa que nós, tomistas, devemos procurar cultivar também, esta caridade fraterna. Estimulado pela grande caridade que tinha para com Deus, buscando-o sem cessar, quer no estudo, quer na oração, obrou também assiduamente em favor dos outros, ora escrevendo excelentes livros aos que o pediam ou consultavam, ora ajudando seus irmãos no trabalho e até tirando a própria roupa para ajudar os pobres. Chegou mesmo a restaurar a saúde aos enfermos,
como aconteceu na Basílica Vaticana, onde, pregando na solenidade da Páscoa, de repente libertou de um fluxo inveterado de sangue a uma devota ouvinte que, cheia de fé, apenas havia tocado na extremidade da sua capa quando este descia do púlpito. E também aconteceu quando, por intermédio de uma relíquia de Santa Inês que carregava consigo, fez recobrar a saúde a Frei Reginaldo, seu leal secretário, que então padecia de febre contínua. Então São Tomás aconselhou ao Frei Reginaldo que impusesse, né, que tivesse consigo e pedisse a intercessão de Santa Inês através da relíquia que o próprio São Tomás carregava. Ele deu a São Reginaldo, e assim São Reginaldo prontamente ficou curado. E é aqui então, né, que se vê a grande caridade, a grande delicadeza de São Tomás de Aquino, e como nós devemos também, nós que queremos ser então pessoas ligadas a coisas tão elevadas, né, devemos também procurar ter essa delicadeza para com o nosso próximo que pode ser o nosso vizinho, que podem ser os nossos pais, que pode ser o nosso cônjuge, né, a esposa, o esposo, enfim, que pode ser justamente aquela pessoa que está ali, de repente nos importunando, mas bem, é preciso ter a caridade. Nós vemos que São Tomás teve que pausar muitas vezes os seus grandes estudos, né, para atender as pessoas, né, que lhe pediam coisas que nem eram tão importantes às vezes. E ele, em todas as suas ocupações, muitas vezes ele inclusive diz, embora esteja em muitas ocupações, eu respondo e tal, e tal, e tal, e tal. Isso o Padre Ramírez também relata na biografia, mas vemos como São Tomás se dedicava, né, ao próximo, ajudava o próximo por amor de Deus. Grande caridade de São Tomás. E por fim, a última grande qualidade característica principal da santidade de São Tomás de Aquino é a sua devoção ao Santíssimo Sacramento, que nos ilumina a todos. Nós todos que já assistimos à Santa Missa e ao ofício da festa de Corpus Christi, já tivemos algum contato com esta piedade de São Tomás de Aquino, porque o texto ele foi composto pelo próprio São Tomás, as sequências, os hinos, os cânticos desta festa, eles são de São Tomás de Aquino, ele que compôs. Aí dizem que quando São Boaventura leu o texto de São Tomás de Aquino, ele rasgou o que ele tinha composto, porque os dois, então, o Papa assinalou os dois. Aí quando São Boaventura viu o texto que São Tomás havia composto, ele simplesmente rasgou o seu e disse que se use o de São Tomás. Então, porque esses textos eles refletem não só a solidez da doutrina de São Tomás, mas também a sua imensa, extremamente generosa piedade, amor, entrega para com Deus. Nada demonstra tão claramente a sua sabedoria, obra não menos de seu engenho quanto de sua caridade, como o ofício que compôs em honra do augusto sacramento. Testemunha de quanto amor ele teve pela Eucaristia ao longo de sua vida. Declarou-o com as palavras que proferiu ao morrer, antes de receber o santo viático. Já te recebo, ó preço da redenção de minha alma, por amor do qual estudei, não dormi e trabalhei. Deixem-me repetir, por favor, as últimas palavras de São Tomás, as palavras que ele disse quando recebia a Eucaristia, como santo viático que lhe preparava para a outra vida. Já te recebo, ó preço da redenção de minha alma, por amor do qual estudei, não dormi e trabalhei. Meus queridos amigos, que estes exemplos colhidos da vida de São Tomás possam ser realmente este grande sol que encha o nosso coração do desejo de conhecer a Deus com toda a nossa inteligência e de amá-lo com toda a nossa vontade, com todo o fervor da nossa alma. Que nós procuremos imitar as suas grandes virtudes,
Que tenhamos diante dos nossos olhos a castidade de São Tomás de Aquino, a sua sublime humildade, a sua assídua, ardente piedade nas orações, a sua impressionante sabedoria, tanto aquela sabedoria natural, aquela sabedoria adquirida pelo esforço, estudo, quanto aquela sabedoria infusa que vem do alto, dom do Espírito Santo. Procuremos também ser cultores da grande caridade de São Tomás de Aquino, uma caridade que não somente amava a Deus de todo o coração, mas também amava o seu próximo e até tinha que muitas vezes deixar os seus importantes trabalhos para ir ao socorro dos necessitados. Por fim, vamos procurar ter esta grande devoção ao Santíssimo Sacramento, com São Tomás de Aquino. Tendo estes exemplos, tendo tudo isso diante de nós, da nossa inteligência, que nós possamos aplicar a nossa vontade a buscar todas estas coisas, essas virtudes excelentes. E isso vai nos ajudar nos nossos estudos. E estudando, por sua vez, essa doutrina excelente de São Tomás de Aquino, e também a Palavra de Deus, Nosso Senhor, nas Sagradas Escrituras, nós certamente também vamos ser levados a rezar mais, a buscar mais a Deus como nosso sumo bem. E é assim, então, que eu quero encerrar este primeiro vídeo aqui, que serve tanto para aqueles que querem se aplicar ao estudo da filosofia escolástica, quanto para aqueles que desejam se aplicar a uma introdução bíblica, a se aproximar da leitura, do conhecimento da Sagrada Escritura. Isso serve para ambos. E para aqueles que desejam ambas as coisas, bem, mas aqui está o grande modelo para o estudo, para os estudos católicos, o grande dux, o grande duque, o grande condutor dos estudos, Studiorum Dux, São Tomás de Aquino. E ele deve nos conduzir a estas duas coisas, a buscar a conhecer a Deus, a verdade de Deus, com a nossa inteligência, e também a buscar amá-lo de todo o nosso coração, com a nossa vontade, querê-lo, desejá-lo. Que assim seja, então, meus caros, e que isso possa, então, nos bem preparar para esses estudos superiores, estudos filosóficos e bíblicos. Muito obrigado pela atenção, podem deixar seus comentários também, e precisando de alguma coisa, eu estou por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.